Você sabia que a maioria das pessoas nunca aprendeu como lidar com dinheiro e por isso vivem no aperto? E que as maiores lições financeiras não nasceram em planilhas ou aplicativos. Elas estão na Bíblia, na antiga Babilônia e até nos ensinamentos modernos de Warren Buffett. E o curioso é que são lições extremamente simples, mas quase sempre ignoradas pela maioria. Hoje eu vou te mostrar 8 princípios financeiros atemporais que funcionam em qualquer época e podem mudar a sua forma de organizar e multiplicar o seu patrimônio. Já deixa o like e se inscreve, porque o que você vai aprender aqui não é sobre truques, mas sobre sabedoria prática que pode transformar a sua vida. No Brasil, mais de 70% das pessoas não conseguem guardar nada no final do mês e mais de 60% das famílias estão endividadas. O ponto central aqui é que a maioria não tem um problema de salário, mas sim de comportamento. Como já dizia Provérbios 21:20, na casa do sábio há tesouro, mas o insensato devora tudo. E o que eu vou te mostrar hoje é justamente como inverter esse jogo. Sair da corrida da escassez e aplicar princípios que provaram seu valor por milênios. O primeiro princípio é: pague-se primeiro. A primeira regra de ouro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é: de cada 10 moedas que você recebe, guarde uma para o futuro. Essa lição chama-se pague-se primeiro. Ao invés de gastar tudo e esperar sobrar, você separa uma parte logo no início, antes de pagar qualquer conta ou comprar qualquer coisa. Essa mudança de ordem muda sua vida, porque a maioria faz o contrário. Primeiro paga as contas e depois gasta. E, quando chega no final do mês, nunca sobra nada. Já quem inverte a lógica cria um hábito de enriquecimento. E olha só o poder psicológico disso. Quando você se paga primeiro, a gente ativa um efeito chamado efeito de comprometimento. É como se você dissesse pro seu cérebro: eu já garanti o meu futuro, e o que sobrar é para viver o presente. Isso muda a forma como você lida o resto do mês com o seu dinheiro. Quem faz isso sente mais controle, menos culpa e menos ansiedade. A segunda regra é controle os seus desejos. E essa talvez seja uma das mais difíceis, porque mexe direto com a nossa mente. A psicologia chama isso de adaptação hedônica, que é basicamente quando você aumenta o padrão de vida, acostuma-se rápido e dificilmente você volta atrás. Por exemplo, uma pessoa troca de carro financiado a cada 3 anos, pagando juros e depreciação. Passam-se 10 anos e ela não acumulou nada, somente gastou dinheiro. E o efeito psicológico é que quando você diferencia desejos de necessidade, descobre que não precisa comprar tudo para se sentir bem. Você troca a sensação momentânea de prazer por uma sensação duradoura de paz, porque sabe que está construindo algo muito maior. E para te ajudar, segue uma aplicação prática. Faça uma lista de gastos que são desejos e corte pelo menos 2 deles nos próximos 90 dias. Eclesiastes 5:10 já dizia: quem ama o dinheiro jamais se fartará. Não é sobre viver mal, mas não transformar desejos em uma prisão. A terceira lição é entender o poder do tempo. O tempo é o ativo mais democrático que existe. Todos nós temos 24 horas, mas nem todas sabem utilizar a favor do dinheiro. Por exemplo, quem investe R$300 por mês a uma taxa de 12% ao ano por 30 anos, acumula no final cerca de R$915 mil. Agora, se essa mesma pessoa esperar 10 anos para começar, o resultado cai para 270 mil. O custo da espera desses 10 anos foi de aproximadamente R$600 mil. Quando você entende o custo de esperar, percebe que cada dia sem investir é como contrair uma dívida invisível com seu eu do futuro. É como se você estivesse pagando juros sem perceber. Comece com o que você tem hoje, 5, 10, 50, 100. O hábito importa muito mais do que o valor inicial. E talvez você só terá muito dinheiro porque começou com pouco. Warren Buffett é o maior exemplo disso. Mais de 90% da fortuna dele veio depois dos 50 anos. O segredo não foi somente genialidade, foi tempo. A quarta lição é muito simples: fuja das dívidas de consumo. A dívida pode até ser ferramenta em casos específicos, mas nunca pode virar estilo de vida. Viver endividado é praticamente um roubo ao seu bolso e à sua paz. Pesquisas da FGV apontam que pessoas endividadas têm 40% a mais de estresse do que pessoas sem dívidas. A dívida boa é aquela que gera renda, como investir em estudo ou abrir um negócio. Provérbios já dizia em capítulo 22, versículo 7: o devedor é escravo do credor. E essa é a verdade nua e crua até hoje. A quinta lição é investir em conhecimento. No mundo antigo já dizia que quem aumenta seu conhecimento aumenta sua riqueza. Hoje nós chamamos isso de ROI do conhecimento. Por exemplo, se alguém investe 3 mil num curso que aumenta sua renda em R$500 por mês, em 6 meses ela recupera o investimento desse curso. Em 10 anos esse ganho extra representa
aproximadamente 60 mil reais. O efeito psicológico é que, quando você investe em si mesmo, você aumenta sua confiança e percepção do valor de mercado. Você se sente mais preparado, isso se reflete até como você negocia o preço do seu salário ou do seu serviço. E o mais importante é que o conhecimento que você adquire ninguém pode tirar de você. Você pode perder dinheiro em uma crise, mas nunca perdeu o que você aprendeu. Esse é o único ativo inviolável. Provérbios, em capítulo 24, versículo 3, diz: com sabedoria se edifica a casa e com prudência ela se firma. A sexta lição é fazer o dinheiro trabalhar para você. Existe uma diferença enorme em trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Quando você começa a receber rendimentos mensais sem efetivamente trabalhar para receber eles, você começa a sentir uma liberdade enorme. Você percebe que não depende só do seu esforço físico e do seu tempo, mas você percebe que criou um motor financeiro que trabalha até mesmo quando você está dormindo. Todo mês que você separar os seus gastos, se pergunte: eu estou investindo em ativos ou passivos? Ativo coloca dinheiro no seu bolso, passivo tira. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia já dizia: faz o teu ouro se multiplicar. A sétima lição é ter uma reserva de segurança. E isso não vai te deixar rico, mas evita que você fique pobre meio ao imprevisto que venha a surgir. Por exemplo, se seus gastos essenciais são de R$ 3.500 por mês, sua reserva deve ser de mais ou menos R$ 20 mil. Ela deve cobrir de 6 a 12 meses. Quem tem reserva enfrenta uma tragédia, uma doença ou uma demissão inesperada com tranquilidade. Quem não tem, entra em desespero. A reserva é o que separa a tranquilidade do caos. Eu tenho um vídeo muito legal sobre reserva de emergência. Eu vou deixar aqui o link. Corre lá assistir, que esse vídeo é muito importante para você começar a investir. A Bíblia usa a formiga de exemplo em Provérbios. Ela guarda no verão para não passar fome. E a oitava e última lição é buscar o suficiente e a liberdade. A corrida da comparação nunca acaba. Sempre vai haver alguém que tem mais que você, mas isso não significa que essa pessoa é livre ou feliz. Quando você descobre o que é suficiente para você muda o jogo. O suficiente é basicamente quando sua renda passiva cobre seu estilo de vida desejado. A partir daí, você trabalha por escolha, não por obrigação. E uma dica prática é: escreva em detalhes o que você precisa para viver bem e planeje uma rota para chegar nesse valor. 1 Timóteos, capítulo 6, versículo 6, reforça: contentamento é grande fonte de lucro. Agora que você entendeu os 8 princípios, é hora de organizar o jogo. Eu vou deixar um vídeo aqui de como controlar suas finanças. Aqui eu te ensino de forma prática como colocar o seu dinheiro em ordem. E se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a levar conteúdo sério para mais gente. Até a próxima e vem comigo.